Boa tarde, doutora Arménia. Obrigada por nos ter recebido no seu escritório para nos facultar esta entrevista. Gostaríamos de lhe solicitar que começasse por uma apresentação da sua pessoa e também da sociedade onde está integrada e que tem o seu nome também. Muito obrigada pelo convite a ambos, com muita simpatia me dirigiram e com muito prazer eu aceitei, porque é sempre para um profissional como eu, já quase no fim da carreira, ou seja, mais de 30 anos do exercício desta profissão, ainda suscitar algum interesse pela vossa parte, jovens que são e que exercem esta profissão num momento diferente daquele em que eu iniciei, sendo certo que ainda me mantenho no ativo, ainda conto manter-me por alguns e bons anos e com adaptação e com um sentido também de otimismo moderado, mas otimista. Apresentar-me, a melhor apresentação que eu poderei fazer de mim própria será que sou advogada a tempo inteiro e sempre fui advogada a tempo inteiro, com exceção dos primeiros anos em que exerci a docência por estar a fazer o estágio e na década de 70, quando eu iniciei o meu estágio, nem sequer termos condições para dizermos que éramos estagiários, porque o estágio não estava regulamentado, o estágio não tinha uma formação que viesse permitir abraçar e optar por esta carreira. Esses 2 primeiros anos coincidiram com o estágio. Eu exerci algumas funções docentes em escolas superiores de educação e em escolas públicas de cadeiras disciplinas do direito. Fui também monitora da Faculdade de Direito nos primeiros anos da década de 80, mas fui sempre advogada a tempo inteiro. Apresentar-me e dizer porquê, se é por vocação ou se é por uma opção consciente, decidida, ou por razões económicas. Foram várias as condicionantes que me levaram a continuar a carreira que na altura própria escolhi. Em primeiro lugar, porque ser mulher e ser advogada era e é difícil, mas é ao mesmo tempo também um privilégio em determinados momentos. Isto pelo seguinte, porque a magistrada e a mulher magistrada percorre muito mais comarcas e muito mais geograficamente o país do que percorre a advogada mulher. Nós temos a possibilidade de nos localizarmos, de termos a nossa estrutura organizacional numa sede e a partir daí as deslocações que fazemos são controladas e controláveis e programadas e calendarizadas. Portanto, é um pouco um privilégio até ser-se advogada, sendo certo que é uma carreira de dedicação. Há uns anos atrás foi-me perguntado por um jornalista porquê ter escolhido o direito, e talvez por causa de algumas injustiças, talvez por causa de alguns preconceitos. Já agora, só para nos situarmos, licencia-se mais ou menos em que ano? Em 1976. Em 76, ou seja, estamos a sair da Revolução. Certo, apanhei o 25 de Abril no meio do curso, já com metade do curso, já com, a meio do curso mesmo, salvo erro no 3º ano da Faculdade de Direito. Depois faço os 2 últimos anos, já após 25 de Abril, nos anos quentes da Revolução, 74 e 75, licenciei-me em 76, ingressei na Faculdade de Direito em Coimbra em 71, fiz, portanto, os 5 anos. Digo que fiz um bom curso, tive bons mestres, se perguntássemos, tive bom aproveitamento. Isso é bom. Bons ensinamentos. Se perguntássemos quando é que efetivamente começou a pensar no direito. Exatamente, a séria e a funcionar mesmo a sério. Foi depois do atual 10º ano de escolaridade, no meu tempo 6º ano do liceu, com a cadeira de Introdução à Política. E talvez com o período do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, o período nos inícios dos anos 70, em que
sentíamos que através do direito talvez fosse possível intervir um pouco mais na sociedade e fazer mais participação, porque esta profissão não deixa de ser em simultâneo uma profissão remunerada, portanto somos pagos por quem nos contrata para patrocinar os seus interesses, resolver os seus litígios, mas também é uma vocação, e é uma vocação porque é a defesa de pessoas que carecem de proteção, de acompanhamento, de aconselhamento. Sendo certo que não é necessariamente só assim, porque as nossas áreas de intervenções são áreas muito amplas, e um advogado, um escritório de advogados como este em que trabalho, percorre todas as áreas do direito. Como eu costumo dizer, sou especialista generalista, portanto trabalho numa especialização que é o direito em geral, e neste tipo de escritórios tanto aparece uma questão muito relevante economicamente de uma grande empresa, como aparece uma questão de menor valor económico, mas de grande complexidade. É um lema que tenho... Embora havia algumas secções suas sobre o direito de família. Sim, uma intervenção muito acentuada no direito da família. Eu costumo dizer aos meus estagiários, mesmo aos meus colaboradores, todas as questões que aqui são trazidas e que o cidadão procura colocar à nossa apreciação, estudo e resolução, são sempre questões muito relevantes e importantes, desde que a dignidade do tratamento seja uma dignidade de acordo com o direito que lhe é aplicável. Se a situação que nos é exposta é tratada sem essa dignidade e sem a devida atenção, é óbvio que a questão por si deixa de ter relevância. Mas todas as questões são importantes, desde que saibamos aplicar o instituto jurídico que deve ser aplicado e tratá-la do ponto de vista jurídico. Se senta aqui nesta cadeira um consulente que pretende saber como é que hoje deve resolver todos os seus problemas económicos e o imbróglio em que estará de sobreendividamento, eu não poderei deixar de o esclarecer quais são os instrumentos jurídicos que o nosso ordenamento jurídico atual lhe oferece e as saídas, e não bastar-me com dizer a situação é irresolúvel, a situação não tem tratamento, ou seja, o senhor não pode pagar, não paga, e terei que dar a relevância jurídica. Essa questão será tão importante e a decisão que vier a tomar o consulente será tão importante quanto aquela que, por exemplo, digamos que as questões mais relevantes do ponto de vista económico que eu terei tratado terão sido aquelas, ultimamente, nos últimos anos, as que estão relacionadas com, por exemplo, as energias renováveis, os parques eólicos, que são questões de valor económico acentuado e que têm um tratamento também jurídico, mas que não carece que eu esteja com redobrada atenção, porque são questões contratuais, que estão no domínio do direito das obrigações, do direito civil, e isto para dizer que quer umas, quer outras, terão que ter da nossa parte o devido tratamento. Mas, pegando então nessa sua sugestão de direito de família, aí é mais difícil nós, por vezes, demonstrarmos ao nosso consulente que o direito lhe resolve todas as suas angústias, que a busca que muitas das vezes os consulentes procuram através do direito para a resolução de muitas questões emocionais e da vida privada e de uma vida familiar complexa, aí é mais difícil no direito da família. É mais difícil porque as emoções que nós devemos toldar e que nós devemos moldar como advogados, que somos, na linguagem que depois nos compete levar ao tribunal, aí é mais difícil. É um direito que, no meu entender, deve ser cada vez mais aplicado em tribunais de competência especializada, com colaboração de técnicos de várias áreas e não só com juristas, porque o direito realiza sempre na vida, na aplicação concreta e prática. Neste ramo do direito, nestas situações de vidas muito íntimas, muito privadas, o direito, ao concretizar-se, ao aplicar-se, requer a intervenção de outras áreas sem as quais
sem as quais a justiça não se realiza. Começa a exercer então nos anos 80? Nos finais dos anos 70 ainda. Ainda começa a exercer. Sim, e como é que viu a evolução dos anos 80? Até hoje. 32 anos mais ou menos, até hoje. Muitas alterações, quer a nível da dominância das questões, sendo certo que o Código Civil é o mesmo, desde 1967, a minha área de intervenção modificou-se acentuadamente. Eu comecei por exercer a advocacia em zonas rurais, em província, mesmo no interior do país, em comarcas muito pequenas, de onde sou natural, da comarca de Penacova e na comarca de Arganil, onde casei, onde constituí família, e estas duas comarcas eram comarcas acentuadamente rurais, ainda hoje o são. A pouca indústria começou a surgir na década de 80, não era ainda uma indústria que procurasse a advocacia local, procurava o patrocínio de grandes sociedades, já de grandes escritórios em Lisboa, as 2 ou 3 grandes empresas que se instalaram nessa altura em Arganil, e eu comecei por me dedicar a questões do direito civil. Poderei dizer que fiz inúmeros julgamentos sobre servidões prediais, que hoje no escritório, se estiver pendente um processo, será um apenas, servidões de vistas, questões de demarcação de propriedades, questões de servidões de águas de aqueduto, alguns contratos, nessa altura já alguns contratos de compra e venda e contratos de promessa, são zonas acentuadamente de imigração. E interessante no meu percurso, eu sou a primeira mulher que aparece nestas comarcas a exercer a advocacia. As alternativas eram sempre homens já instalados há vários anos nestas comarcas, de nome muito acentuado e com grande peso na advocacia. Recordo de 2 grandes advogados, um de Oliveira do Hospital e outro da Lausanne, o Dr. Emílio Sandinha e o Dr. Afonso do Amaral, com quem aprendi muito, e aparecer uma mulher, ainda por cima jovem, nestas comarcas não permitia que me fosse possível antever um futuro muito fácil. Como facilitado. É que os clientes olhavam para si? Eu considero que tive uma vantagem, e a vantagem foi esta. A maioria das minhas primeiras clientes eram mulheres, e eram mulheres cujos maridos estavam imigrados, ou em França, na Europa Central, aquela imigração dos anos 60, ou mulheres que tinham os maridos a trabalhar fora de Arganil e de Penacova, e eram elas que tinham que tratar do património do casal. Elas é que estavam a gerir o governo doméstico, elas é que tinham que ir procurar quem as orientasse, aconselhasse e patrocinasse. Quando aparece uma mulher com um escritório estabelecido em Penacova e em Arganil, talvez por força do género, se dirigissem a mim. E quando o marido vinha, ou para a audiência de julgamento, ou para assinar o contrato, já estava escolhido o advogado, e como a mulher tinha-me escolhido, eu apresentava os resultados e acabava por ter a possibilidade de lhes demonstrar que tinha sido tão capaz quanto o que fosse homem. É claro que não deixa de ter alguma curiosidade em alguma das situações. Eu recordo-me que em Pampilhosa da Serra, num julgamento, eu era advogada de defesa de um arguido, e um advogado de Vila Nova de Poiás, também um ilustre advogado, patrocinava o assistente. No momento das alegações, deveríamos ter começado por o assistente alegar em primeiro lugar, a seguir ao Ministério Público e depois o advogado de defesa. Mas o meu colega insistiu que eu teria que alegar primeiro em defesa do arguido, porque era uma senhora. E tanto insistiu que o juiz não teve outra alternativa que não fosse conferir-lhe a ele essa prerrogativa. Eu recordo também que numa outra situação eu fui à Pampilhosa da Serra também ver uma servidão de passagem, fiz a inspeção local antes de instaurar a ação. O senhor que me contactou e que pediu patrocínio convidou-me para eu almoçar. A esposa fez um delicioso arroz
de coelho e chamava-me sempre, durante todo o almoço, por senhora professora. Porque naquele local, mulheres, senhoras doutoras, não, só havia as senhoras professoras. E assim era tratado, não obstante o marido a repreender. Mas são situações que não deixam de ter a sua razão de ser. E a mulher aparece como hoje a dominar. É verdade que algumas vezes eu me sinto um pouco desconfortada pelo facto de ser mulher e de me perguntarem, quando eu estou, por exemplo, numa questão de responsabilidades parentais, a patrocinar o marido e a defender, como é meu timbre, uma paridade nas responsabilidades parentais, e dizer-me a outra parte: a senhora não é mãe, não é mulher, não é mãe e não sabe o que é ter um filho, quando eu defendo a paridade. Claro que é um pouco desconfortável. Mas estas realidades sociológicas tendem, por si só, a levar-nos ao entendimento e uma outra postura nesta profissão. Como é que surgiu depois a questão sendo que casou e formou família numa zona mais rural, como é que surgiu a ideia depois de vir para a cidade? Como é que surgiu a formação da própria sociedade? Sim, o início da profissão foi em Penacova, em Erganil, e tivemos que optar. Nós tínhamos possibilidades de ficar a residir em Erganil e tivemos que fazer uma opção, e a opção seria ficar a residir em Erganil e exercer a advocacia nas comarcas limítrofes, que eram comarcas com uma atividade profissional muito aliciante, poucos advogados, abrangia as comarcas de Oliveira do Hospital, Tábua, Penacova, Erganil e Pampilhosa da Serra, como disse. Tínhamos essa possibilidade de aí ficarmos instalados, tínhamos família constituída em Erganil. O meu marido era oriundo de Erganil e de Penacova, provínhamos de famílias conhecidas. O meu ramo da imigração permitiu-me ter uma carteira de clientes da imigração que ainda hoje mantenho e que é significativa no meu escritório. Vários investidores imigrantes no norte do Brasil são proprietários na cidade de Coimbra de centenas de frações que nós administramos, no sentido de celebramos os contratos, celebramos os contratos de arrendamento, instauramos as ações de despejo, tratamos do condomínio, e é um conjunto significativo, uma parte significativa do nosso escritório desde os anos 80. Foi uma confiança que tive ilimitada por parte de todos aqueles imigrantes que são ou familiares ou contemporâneos do meu pai como imigrante no Brasil, que ainda persistem no escritório. A opção foi essa, ou ficar em Coimbra, e passámos a residir em Coimbra. Eu sempre vivi em Coimbra desde os 11 anos de idade, vivia com os meus pais, o meu marido não, então nós optámos, passámos a ter casa em Erganil e casa em Coimbra, e a deslocarmos 2 vezes por semana a Erganil. Éramos 2 e passámos a ter a sede em Coimbra. Começámos com um escritório muito pequeno na Rua da Sofia, tínhamos apenas uma sala, depois passámos para este edifício, primeiro andar, terceiro andar e agora o quarto andar. Este grupo de advogados já se ampliou na última década. É sobretudo na última década que se dá uma alteração significativa neste escritório. Passámos de 2, só um casal, e neste momento somos 6 advogados a tempo inteiro, cada um com a sua especialidade. Eu há pouco referi que tinha feito uma intervenção na área da família muito acentuada, talvez pelo facto de ser mulher e ser das primeiras mulheres a advogar em Coimbra. O mercado foi-me selecionando naturalmente e foi-me especializando naturalmente, mas eu passei também a exercer uma grande parte da minha vida profissional na área do direito administrativo. Sou advogada da Câmara de Penacova desde o início dos anos 80 e talvez a partir daí passei para outros ramos do direito administrativo, que até há uns anos atrás era um direito muito, muito específico, e agora é um direito muito mais abrangente, é o direito do futuro. 2/3 da minha atividade profissional hoje está no direito administrativo. E tenho, portanto, uma advogada que trabalha comigo só na área do direito administrativo, um outro advogado que trabalha na área do direito imobiliário, portanto, patrocina todos
os proprietários e que são imigrantes residentes no Brasil, mas que se deslocam anualmente 1 ou 2 vezes a Portugal, e outra advogada só para o direito de família e uma quarta advogada no âmbito do direito civil. É assim que estamos estruturados aqui no escritório. E como é que vê então, pegando um bocadinho nessa evolução que teve nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, como é que vê também a alteração que teve com a alteração que também tem havido com as mudanças socioeconómicas, até agora ao culminar da crise e do resgate das troicas e tudo isto que vem... Sim, neste tipo de escritórios, de uma cidade de dimensão média em Portugal, com uma clientela como é este escritório, acentuadamente de pessoas singulares, algumas coletivas, mas acentuadamente pessoas singulares, tem-se mantido de certa forma estável a prestação de serviços, mesmo agora, desde, digamos que 2009, 10, que a crise, entre aspas, se começou a acentuar, a prestação de serviços tem-se mantido estável, sendo certo que temos alterado a nossa intervenção no mundo judicial, temos alterado a nossa intervenção, intervimos hoje em muitos tipos de processos que há 4 e 5 anos não tínhamos intervenção. Poderei assim dar 2 notas características no âmbito do direito comercial e do direito administrativo. No direito administrativo, tendencialmente, o tipo de ações que instaurávamos eram ações de reconhecimento de direitos, de pretensões que dirigíamos ao Tribunal. Nós instaurávamos as ações contra o Estado, contra as instituições, contra os organismos públicos, para reconhecimento de direitos, para obter a pretensão do reconhecimento de um benefício. Agora, as ações que instauramos nestes últimos 18 meses a 20 meses são ações de impugnação de atos administrativos que negam ou restringem esses direitos. Já o administrado já não procura o tribunal para vir pedir, por exemplo, o reconhecimento da sua categoria profissional, da sua progressão na carreira, do direito ao seu vencimento. O administrado procura este escritório para impugnar um ato que a administração emite e que o notifica a dizer para devolver, a pedir que devolva uma determinada quantia ou a restituir-lhe algum benefício ou a retirar-lhe algum anterior reconhecimento ou a declarar nulo um ato que anteriormente emitiu de reconhecimento de direitos. Isto tem sido recorrente nestes últimos 12 a 18 a 20 meses. No âmbito do direito comercial, apesar de ser estável o número de ações de cobranças de dívidas, hoje, como todos sabemos, o patrocínio para a apresentação de pessoas singulares à insolvência também tem sido uma alteração significativa. E nós temos levado apresentado a tribunal algumas situações muito concretas. Fizemos aqui no escritório 2, 3 advogados, juntámos aqui as nossas sinergias, estudámos as situações em concreto e temos neste momento algumas apresentações de pessoas singulares à insolvência, de forma consciente, de forma estudada, para salvaguardar as suas habitações. Em vez de as pessoas optarem por devolver às instituições bancárias ou de se aliarem da situação económica em questão, optámos por apresentar algumas pessoas singulares à insolvência, procurando que o Tribunal responda a esta pretensão e corresponda a este sentido de justiça, que é que as pessoas fiquem só a pagar a sua prestação e a apresentar os seus rendimentos e a apresentar com veracidade os seus débitos e que o Tribunal lhes permita que resolvam as situações de uma outra forma, que não necessariamente o precipício, o abismo em que muitas pessoas hoje estão. Isto tem sido, portanto, 2 alterações, 2 notas que lhes dou. Dizer que os clientes diminuíram, não diminuíram, o número de constituintes mantém-se. Agora, que alguns dos nossos constituintes têm menos negócios, isso é verdade, celebram menos contratos, têm menos negócios. Não deixamos de ter
o mesmo serviço, temos o mesmo volume de serviços, continuamos a ter, mas numa outra perspectiva. No direito de família, o que se nota é um decréscimo do patrocínio do advogado em algumas questões, não só porque a desjudicialização de algumas áreas do direito da família passou e permite que alguns dos consulentes tratem dos assuntos e das questões por si próprios juntos, por exemplo, das conservatórias, mas também porque recorrem cada vez mais ao apoio judiciário, ao patrocínio jurídico por razões económicas. No ramo do direito contratual, houve aqui um período no nosso país que também foi muito significativo. O crescimento do imobiliário, a contratação, a construção de vivendas e de casas também criou muito serviço para os advogados, os empreiteiros, os donos das obras, os construtores. A construção, nem sempre a construção obedecia aos requisitos legais e os cidadãos recorreram muito para a celebração dos contratos de empreitada, para o seu cumprimento, para a sua execução, nomeadamente as ações de responsabilidade civil contratual neste âmbito. Foi um crescimento económico que neste momento também tende a desaparecer dos nossos escritórios. Qual é a sua sensibilidade em relação também aos seus colegas? Ou seja, neste momento dando-nos uma perspectiva no fundo pessoal, não é? do pessoal e da clientela, não é? E do ponto de vista dos colegas com quem eu trabalho. Até porque, como participou também no inquérito há uns anos atrás, tem uma ideia muito concreta de 2004, 2005 e agora passado cerca de 7 anos, sim. Como é que vê, qual é a sua sensibilidade? Eu só tenho uma sensibilidade muito subjetiva dos diálogos que vou estabelecendo com alguns. Eu noto que os jovens advogados, aqueles que estão na profissão digamos que há mais de 10 anos a esta parte, entre os 10 e os 20 anos, que têm mais dificuldades em angariar clientela, porque quando a concorrência e a oferta é grande, a publicidade, entre aspas, dos advogados é mais difícil, a sua afirmação, a angariação de clientela através dos seus esforços, da sua possibilidade de serem notados, de sobressaírem. E os mais velhos têm mais facilidade em manter a clientela, em ganhar clientela, porque já estão instalados. Mas também noto que alguns dos mais velhos, que têm mais de 55 anos de idade e que não tiveram a capacidade, a oportunidade de ampliar os seus escritórios, também têm dificuldades em continuar a ter a clientela que tinham e em continuar com as estruturas que tinham organizacionais. Eu sinto que há dificuldades, quer numa faixa etária, quer na outra, sem estar até a distinguir entre os géneros, os homens e as mulheres, porque hoje penso que já não se coloca esta questão. As mulheres, apesar de, neste inquérito que foi feito em 2004, 2002, se ter considerado que as mulheres na advocacia representavam economicamente um peso inferior, porque tinham menos rendimentos que os homens. Apesar de serem maior número, as mulheres oferem rendimentos inferiores aos homens. Em Coimbra, a situação é sui generis, porque está aqui numa encruzilhada entre as pequenas comarcas e as grandes cidades, que são Lisboa e Porto, e um pouco Aveiro e Leiria. Não há grandes sociedades de advogados em Coimbra. Há escritórios com 6 a 10 advogados agrupados e a trabalharem em grupo, sendo certo que há sociedades constituídas. Mas continua a procura a ser feita a essas sociedades muito personalizadamente. Procura-se uma sociedade de advogados porque está o senhor advogado A, B e C e é a ele que se dirige o consulente, é ele quem escolhe, é ele que ele consulente pretende que o acompanhe ao tribunal e no processo. Então, apesar de haver um nome de sociedade de advogados, ainda há uma personalização eu muito considero grande. que há mesmo nas sociedades que em Coimbra funcionam e que são conhecidas,
e que funcionam no regime societário, considero que a procura dessas sociedades se faz em função dos elementos pessoais que as integram. Sendo certo que, se me perguntar, eu entendo que hoje já não é possível trabalhar-se isoladamente em todas as áreas do direito. Ou o advogado trabalha isoladamente só numa determinada área, ou uma ou duas, e aí trabalha sozinho isoladamente, ou então já não consegue ter uma resposta célere e eficaz como o cliente pretende, porque o cliente hoje pretende celeridade e eficácia, já não se compagina com uma resolução da questão, venha cá daqui a um mês ou daqui a 8 ou 15 dias que eu vou estudar a questão. E hoje o advogado tem que lhe responder com celeridade. Eu conhecia no país dois, como os colegas conhecem, dois advogados de nome que trabalhavam quase que isoladamente numa determinada área e hoje já se integraram. Estou a lembrar-me do Dr. Proença de Carvalho, o Dr. José António Barreiros, mas o Dr. José António Barreiros acho que ainda persiste como o penalista que é isoladamente. Em Coimbra também há advogados que têm uma área restrita do direito e só assim são advogados em prática isolada e que não deixam de ser advogados de renome. Eu estou-me a lembrar do Dr. Rodrigo Santiago no direito penal, que trabalha só, deverá ter com certeza uma ou duas colaboradoras pontualmente, mas e que é um penalista a nível nacional e que é procurado, como há poucos advogados em Coimbra que são procurados por clientes de fora, não é? E ele é um deles. Ainda há pouco abordou a temática da publicidade também, em que é difícil. Como é que vê a questão da publicidade, sendo que já houve uma evolução dos tempos, já uma evolução das novas tecnologias? Será que o direito tem vindo a acompanhar, ou deveria acompanhar um pouco mais? Eu sou nessa área, eu faço uma defesa da publicidade, um pouco em sentido contrário aos colegas da minha geração. Eu sou muito aberta à publicidade, no sentido de que as regras devem ser mais amplas e ainda mais do que a última alteração estatutária. E eu considero em defesa das próprias grandes sociedades de advogados que trabalham em Portugal, porque as regras a que elas se sujeitam no mercado internacional não são compagináveis com as regras internacionais. E se nós queremos que os grandes investidores que investem em Portugal procurem os serviços jurídicos nacionais, só com uma publicidade mais ampla é que esses serviços são prestados por nacionais, porque caso contrário esses serviços serão prestados por outros que não os nacionais. Portanto, desde que se reserve aquele núcleo essencial que é o sigilo do cliente e, portanto, na publicidade, se no site da sociedade estiver o nome dos clientes, eu posso considerar que aí já está no limite e aí considerar que não deve ir tão longe, mas nada impede que casos públicos que são do conhecimento público possam ser anunciados, por exemplo, no site do escritório, como ter sido a defesa, sem citar o nome, o patrocínio, ter o advogado ou sociedade de advogados intervindo naquele processo, aqueles que são públicos e que já não há, portanto, o sigilo a proteger. A nível da formação do direito, sendo um escritório que essencialmente dá muitos estágios e é conhecido também por facultar muitos estagiários. Exatamente, ter muitos estagiários. Como é que vê a formação do direito um pouco pré-Bolonha, que foi um ensino que apanhou, que também foi o seu ensino, e agora o pós-Bolonha? Como é que encara, se é que há diferenças? Algumas diferenças, não é? Algumas diferenças. Sendo certo que costumo dizer aos jovens que ingressam neste escritório como estagiários, e muitos deles já têm um leque de ex-estagiários que foram advogados aqui no escritório e que são magistrados. Quase todos os anos sai um advogado para a magistratura, quase todos os anos na última década. E ainda hoje disse a uma das
advogadas que trabalha comigo há 2 anos, já como advogada, que vai candidatar-se ao SES, e eu considero que ela tem todas as qualidades para ser uma boa magistrada, e disse-lhe que estes 2 anos serão essenciais, se ela ingressar na magistratura, foram e são essenciais para a sua futura carreira. Eu sempre considerei, e disse aos jovens estagiários, aos jovens advogados, que nas faculdades de Direito o que se vai buscar em termos de conhecimento e de saber não é a prática. O que se vai buscar é o tronco comum, são os princípios estruturantes dos vários ramos do direito. Eu tenho que fazer uma boa preparação teórica no direito constitucional, no direito civil, no direito penal, no direito administrativo e no direito internacional, ao nível dos princípios estruturantes destes direitos. Se eu tenho ou não tenho conhecimento da última lei sobre, por exemplo, o arrendamento urbano ou rural, não é relevante, desde que eu tenha tido as bases sólidas do direito civil. A última alteração, por exemplo, à prisão preventiva ou à lei do aborto no direito penal, desde que eu tenha tido uma cadeira de direito penal nos princípios estruturantes, eu estou apta aqui a ingressar no escritório, a exercer o estágio e a apreender depois os ensinamentos, a aplicar o direito em concreto. O advogado, o juiz, o magistrado que aplica o direito não é um solicitador encartado, como eu digo muitas vezes, é um jurista que bebeu o tronco filosófico estruturante de direito. Se o currículo de Bolonha continuar a obrigar ao ensinamento destas cadeiras estruturantes, eu direi que, sendo mais curto e menos tempo, eu direi que o jovem está apto a seguir esta carreira. Agora, se lhe reduz essa estrutura, então considero que poderá ter já alguma dificuldade depois, alguma impreparação mesmo. Eu sei que no currículo de algumas faculdades foram consideradas como inovadoras algumas cadeiras, algumas disciplinas, por serem mais atuais, por serem ramos dos direitos mais, digamos que apetecíveis até para os alunos no sentido mais prático do termo, mas a realidade depois, em que ingressam, é tão dispar. O candidato à advocacia, o candidato a qualquer carreira de jurista pode ter à sua frente um ramo do direito inesperado que, se não tiver as bases sólidas, esbarra novamente. Por isso digo sempre, é muito bom profissional aquele que fez um bom curso a nível estruturante, e estas cadeiras, estes princípios são nucleares. Uma filosofia do direito é importantíssima, uma cadeira sobre filosofia do direito é importantíssimo, sei que é opção nos últimos anos. E como é que umas componentes mais económicas, por exemplo, direito comercial, ou mesmo saber de contabilidade, saber ler um balancete, saber ler um balanço, sim. Mas isso temos nós que aprender sempre. Ou mesmo saber gerir a atividade, que encontra-se muitas vezes advogados que não têm noções de gestão nenhuma. Não, mas os advogados também têm que fazer opções na sua vida profissional e na sua carreira. Eu não posso, e este é o nosso grave problema e a nossa grave impreparação e o nosso grave falhanço, e aí falhamos como advogados. É eu hoje estar a discutir uma questão, por exemplo, de desconsideração de uma sociedade, uma ação extremamente complexa, que eu recordo que tenho uma a correr em tribunal e que, para a preparar, tive que me rodear de técnicos, e no dia a seguir estar a patrocinar no direito de família, portanto, uma inibição de responsabilidades parentais e as condições ou não dos progenitores para fixarem a guarda e a residência da criança. É claro que o advogado tem que, em cada caso muito concreto, em cada área muito concreta, tem que fazer o seu próprio estudo. Não é a faculdade que lhe vai dar
toda essa capacidade e capacidade de depois de exercer a advocacia. Há 30 anos atrás era fácil eu formar um advogado porque eu ensinava-lhe. Foi como eu aprendi. As bases do penal, as bases dos despejos, as bases dos divórcios. Eram 3 típicos ramos em que eu sabia que nos primeiros anos eu iria trabalhar. O penal, os despejos e os divórcios. Era o que aparecia, eram as ações típicas. Hoje isto é um centésimo de um todo. Só para lhe falar no direito administrativo, que evoluiu e que é um direito do presente, já não sequer do futuro, do presente. Hoje a nossa vida cotidiana é toda regulamentada pelo Estado. É regulamentada desde o alvará de construção civil, em que eu, para construir a minha casa ou adquirir, tenho que saber como é que está regulamentado perante a Câmara aquela situação em concreto. É a minha carreira profissional, se sou funcionária pública, como é que está com o Estado. É o meu filho que está numa escola pública e como é que com ela me relaciono e os direitos que tenho, nomeadamente até nos subsídios. Portanto, hoje, por exemplo, o direito administrativo tem que ser visto pelas faculdades como um ramo do direito tão estruturante na formação de um jurista como é o direito civil e o direito penal. Eu considero que o que temos que reformar e o que as faculdades têm que tomar atenção, as faculdades de direito, é que há hoje ramos do direito tão importantes quanto o direito penal e o direito civil, e que estes 2 troncos já estão em igualdade com o direito administrativo. E acima destes eu colocava o direito constitucional, que é, portanto, aquele que superentende todos os restantes. Muito bom. Doutora, a nível e acompanhando futuros, a nível do direito e do perfil do advogado e acompanhando futuros advogados, como é que encara o perfil da mulher advogada? Sendo que, com estas condicionantes que a doutora tem, sendo que perfila que tem uma sociedade profissional e conjugal ao mesmo tempo. Como é que encara? Eu não distingo os géneros na advocacia. A mulher advogada e o homem advogado exercem a profissão, desde que exerçam com vocação e com competência, exercem-na da mesma forma. Não distingo. Não há uma forma feminina de estar na advocacia, nem uma forma masculina de estar na advocacia. E se uma advogada mulher é combativa, não quer dizer que seja é tal qual um homem, não. É como deve ser um advogado. O meu marido é advogado, o meu filho do meio é advogado e a minha filha mais nova está no 2º ano de Direito. E o meu filho mais velho é médico, mas é médico legista. Veja que tudo isto parece difícil de entender, como é que em 5 pessoas todos o ramo do direito os predestina. Eu considero que, eu defino, hoje nós sabemos que muitos advogados não são por vocação, não são por escolha, por opção, até teriam sido outros tipos de profissionais se o mercado não estivesse tão saturado de licenciados em Direito. Agora, o que eu lhe digo é que encontro na advocacia muitos juristas de excelente nível e qualidade. Hoje a advocacia tem excelentes juristas que não teve no passado, porque no meu tempo também os advogados podiam escolher, e como podiam escolher, não necessariamente estavam os melhores na advocacia, não necessariamente. Também ficavam na advocacia muitos advogados, muitos licenciados em Direito, juristas, que não tiveram oportunidade de ingressar na magistratura ou na administração pública, que era a alternativa à magistratura, era a administração pública. Eu considero que hoje aqueles jovens advogados que se ingram na carreira são muito bons advogados, muito excelentes. Temos aqui uma, que é a doutora Sara, que já deu mostras de estar na profissão como vocação e com preparação. Eu, no estágio, aprendi isto. Durante o estágio, fazíamos nos Claustros da Justiça assistir a julgamentos, quase não parávamos nos escritórios de advogados, íamos para casa estudar os casos. Eu recordo-me que um colega meu de estágio, certo dia, disse:
Já reparaste que se tu estudares o processo, quando fazíamos as intervenções oficiosas, se preparares o processo, sabes mais do que o juiz que está a fazer o julgamento, porque ele só na hora é que se está a perceber. E é isso mesmo, o advogado consciente, responsável e que prepara. E hoje não se pode ser advogado sem ser responsável e consciente. Hoje o advogado é um advogado melhor na sua prestação do que o era há 20 e 30 anos atrás, para ser advogado. Portanto, hoje já não há amadorismos. Hoje, para ser advogado, e a responsabilidade é hoje muito forte, como nós sabemos, os cidadãos exigem cada vez mais, exigem cada vez mais, é preciso ser-se muito capaz e muito responsável. E eu até considero, de uma forma geral, os advogados que exercem a advocacia com escritórios que são muito bons profissionais.